Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 3 ao versículo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 11. Assentado mesmo como nós estamos, como vocês estão, melhor dizendo, mas com muita reverência, diante da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas ações, ou melhor, graças a nosso respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Tua palavra está diante de nós, e o nosso desejo nesta noite é que o Senhor venha encher os nossos corações, ó Pai, com a Tua palavra. Que possamos sair daqui alimentados, ó Deus, por aquilo que o Senhor certamente falará conosco. É a nossa oração, ó Pai, e nós fazemos em nome de Jesus, em quem nós estamos e dependemos. Amém e amém. Meus irmãos, a carta que nós conhecemos como a segunda carta de Paulo aos Coríntios, apresenta as experiências do apóstolo Paulo mais agonizantes. Quando nós olhamos para esta carta, nós percebemos o apóstolo Paulo fazer aquilo que eu chamei de listas de sofrimento. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O apóstolo Paulo, no verso 15 deste mesmo capítulo, meus irmãos, diz que todas essas coisas são para a glória de Deus. Ele diz, porque tudo isto, ou seja, todas as aflições, todos os trabalhos que trazem aflições, as angústias, as perseguições, tudo isso é por amor a Cristo
e de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Para o apóstolo Paulo, os sofrimentos revelam a glória de Deus, os sofrimentos em seu ministério. Ministério esse que em toda esta carta, ou melhor, em alguns momentos dessa carta, ele vai precisar defender. Afinal de contas, os coríntios não tinham o apóstolo Paulo em alta conta. Eles diziam que a presença de Paulo era fraca, por isso que lá na primeira carta Paulo diz que quando esteve entre eles, precisou falar do Evangelho, e falou do Evangelho com poder no Espírito. Ele não foi partindo de filosofias ou algo do tipo, não. O apóstolo Paulo esteve diante dos coríntios no poder do Espírito, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui na segunda carta, enquanto ele defende o seu ministério, e este é o contexto do capítulo 4, você pode ver a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fazendo isso, ele mostra que os sofrimentos aos quais ele passou, decorrentes do serviço ao Senhor, revelam a glória de Deus. Já no capítulo 6, nós vemos o apóstolo dizendo que os sofrimentos são resultados de um fiel ministério a Cristo. Ou melhor, são resultado de um ministério que é fiel ao Senhor Jesus. Veja no capítulo 6, a partir do versículo 4, quando Paulo diz: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivendo, como castigados e não mortos. Verso 10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que parte maravilhosa das Escrituras. Este homem dizendo: meus amados irmãos, esta é a face do meu ministério, ministério que os irmãos viram, ministério que foi executado entre vocês. Em todas essas coisas, nós somos fiéis. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 4 do capítulo 6, que eles são recomendáveis em tudo. No capítulo 4, a qual já mencionei para os irmãos, ele vai dizer no versículo 2, que eles rejeitaram as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, ou seja, um ministério fiel ao Senhor Jesus Cristo. Um ministério que exalta o Senhor Jesus Cristo, mas também um ministério que, no seu desenvolvimento, autentica o chamado do Senhor Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo. O conhecido capítulo 11 de 2 aos Coríntios, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muito mais, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Oh. Veja um homem
que diante do ministério que o Senhor Jesus Cristo o encarregou, esse homem permanece firme. Todas essas coisas, o apóstolo Paulo diz, que dão autenticidade ao seu ministério. Em outro momento da carta ele diz, perigos por fora, temores por dentro. Veja como o apóstolo Paulo nessa carta, em vários momentos, meus irmãos, ele expõe aquilo que está dentro do seu coração, principalmente no que diz respeito aos crentes em Corinto, de uma igreja que demandou muita atenção do apóstolo Paulo. Antes de expor todas essas listas de sofrimento, meus amados irmãos, Paulo deixa claro no capítulo ao qual nós lemos, o capítulo 1, que não existiu um momento em que a dor trazida pela decorrência do sofrimento sobrepujou o consolo divino. Paulo deixa isso muito claro, afinal de contas, por 10 vezes a palavra consolo aparece aqui no capítulo 1, apenas dos versículos 3 ao versículo 11. Paulo está enfatizando que, sim, existem momentos na nossa vida, existem momentos na vida dos crentes, como existiu na vida de Paulo, que os perigos vão acima das nossas capacidades, afinal de contas, ele vai dizer exatamente isso no versículo 8, quando diz, meus amados irmãos, não queremos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia. Os comentaristas são unânimes em não saber o que de fato o apóstolo Paulo está falando aqui. Provavelmente seja o seu apedrejamento em Éfeso, suas perseguições, alguma coisa nesse sentido, mas não se sabe ao certo o que aconteceu com o apóstolo Paulo, que fez com que eles desesperassem até da própria vida. Veja no versículo 8. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Quando nós olhamos, por exemplo, aquilo que nós estamos vendo no grupo lá dos casais, nós vemos uma pessoa que está muito fraca, como o pastor disse, que está com o seu filho num hospital. Meus amados irmãos, acredito que isso é desesperador. E Paulo está dizendo aos crentes em Corinto, ou disse aos crentes em Corinto o seguinte, meus amados, aconteceu algo que eu não quero que vocês ignorem. Nós desesperamos da vida. A gente achou que ia de arrasta para cima. Agora os meninos lá atrás entenderam. A gente achou que a vida ia acabar. E o apóstolo Paulo mostra o porquê que Deus permitiu com que eles passassem por aquilo, e a resposta está no versículo 9. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Isso é simplesmente um resumo da vida cristã. Sim, perigos por fora, temores por dentro. Em várias partes da carta, Paulo dizendo, olha o que está acontecendo comigo, veja o que aconteceu comigo e também com Timóteo, a qual está ao lado de Paulo escrevendo essa carta. Paulo diz, nós desesperamos da vida, a vida passou diante dos nossos olhos. Talvez os irmãos conhecem alguém que, por exemplo, escapou de um acidente perigoso. Um acidente que seria fatal, e a pessoa diz, a vida passou diante dos meus olhos, teve um flashback da minha vida. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso aqui para os crentes em Corinto. Mas meus irmãos, o apóstolo também diz que o Deus, que é Pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação. Isso é fantástico, porque eu compreendo, meus amados, que Deus é a origem de todo conforto e de todo consolo. No versículo 3, Paulo começa com uma doxologia em tanto quanto curiosa para os escritos de sua carta, porque geralmente Paulo, ou no meio ou no final das suas cartas, ele faz isso. Mas aqui ele já começa exaltando o nome do Senhor, dizendo no verso 3, bendito, louvado, abençoado, exaltado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele louva a Deus reconhecendo como a fonte de todas as bênçãos. Ele é aquele que gera tudo aquilo que é de bom. Por exemplo, o Filho eternamente gerado pelo Pai, que é coigual ao Pai, coexistente, Deus de Deus e luz de luz. Paulo diz, louvado seja o nome do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma expressão tanto quanto curiosa, Ele é o Pai de todas as misericórdias.
ou seja, aquele que gera as misericórdias. Isso é muito bonito, meus amados irmãos, porque a misericórdia de Deus é o fato de Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. E Deus faz isso nele mesmo, para que o castigo que foi feito nele mesmo, na pessoa de Cristo, não viesse sobre as nossas vidas. E nós nos lembramos, por exemplo, de Lamentações capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E veja, quando Jeremias está falando isso, ele está num contexto um tanto quanto complexo. Você que já leu Lamentações sabe que o que está acontecendo em Jerusalém é algo terrível. Para os irmãos lembrarem, as mães estavam comendo a carne dos próprios filhos. Mas Jeremias olha para tudo isso e se lembra da misericórdia do Senhor e diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Como assim, Jeremias? Como assim? Nós estamos sendo terrivelmente consumidos por Nabucodonosor e seu exército. Como assim as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Porque ele se lembra daquilo que dá esperança. E o que dá esperança? Pertencer a um Deus que é bom, que é justo, que é amoroso. O Deus que é Pai das misericórdias. E este Deus, meus amados irmãos, é o Deus de toda consolação, é dele que vem a consolação. E é muito curioso, porque a palavra consolação aqui, que se repete várias vezes, é parácleos, ou seja, é um conforto presente, é alguém que consola, não consola de longe, mas consola de perto, que diz, faz coisas para que você esteja perto. Ele te traz para perto, te abraça. E obviamente nós não podemos deixar de mencionar aqui o que o salmista diz no Salmo 46, versículo 1, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ou seja, é um socorro próximo, é um socorro presente, é um socorro que está ao nosso lado. E é esta aqui a figura que o apóstolo Paulo traz a nós. E de fato, quando nós olhamos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e também o Deus de toda consolação, não podemos deixar de fazer uma menção ao Deus triuno. Ou seja, Ele é o Deus Pai, Deus Filho, e também o Consolador, que está ao nosso lado. Este Deus, meus amados irmãos, o Deus de toda consolação, em sua trindade, mostra para nós, de fato, quem Ele é. O prólogo dessa carta, meus irmãos, é tão significativo, porque, apesar das complexidades da vida, que nos levam ao lamento, também há espaço para louvarmos a Deus, enquanto estamos passando por situações complexas. Veja, Paulo começa exaltando o nome do Senhor, Paulo começa glorificando ao Senhor, ele começa louvando ao Senhor, ele não reclama. Momentos seguintes, Paulo vai dizer: olha, nós passamos por uma situação que nós desesperamos da vida. Mas não é essa a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é: bendito, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E nós nos perguntamos aqui, meus amados irmãos, como tirar forças para louvarmos ao Senhor diante de situações que nos fazem desesperar da vida? Essa é a grande pergunta que salta ao meu coração neste momento. Paulo está dizendo: Ele é o Deus de toda consolação, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e louvado seja o teu nome. Meus amados, há espaço para louvarmos enquanto choramos. Há espaço para o lamento? Sim. A gente precisa resgatar a teologia do lamento. Mas há espaço para a alegria, enquanto a tristeza invade o coração. Há espaço para o cântico de louvor ao nome de Jesus, enquanto as situações que estão ao redor são adversas. E Paulo está mostrando isso aqui. Nós podemos louvar ao Senhor pelo seu plano eterno exposto na pessoa de seu Filho.
Nós podemos louvar ao Senhor por sua misericórdia, que renova a nossa alma e aquece os nossos corações. É apenas lembrarmos de quem éramos e agora quem somos na pessoa de Cristo. Veja se nosso coração agora não enche de alegria, não se enche de alegria, e a nossa alma não é aquecida por esta verdade. Entender que a misericórdia de Deus, revelada na cruz por sua graça, meus amados, nos livrou da condenação eterna. Isso precisa fazer a nossa alma e o nosso coração saltar de alegria. Sim, é por isso que o coração salta de alegria. Não salta por conta das situações ao redor, mas salta por aquilo que Ele fez na cruz por nós. E Paulo está mostrando e ensinando isso para nós. Veja, nós podemos louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, o Deus que é a origem de todo conforto e consolo, por suas consolações que firmam os nossos passos e enchem o nosso coração de esperança. E essa ideia da palavra consolação, além de trazer para perto, é alguém que impulsiona para ir adiante. Traz para perto, consola e diz: siga, eu estou contigo. Mais ou menos é essa a figura de alguém que, mais ou menos aquilo que a gente faz com o filho, né? Acontece alguma coisa, a gente consola e fala: vai. Pastor amigo meu, certa vez, pastor, amigo do pastor Hugo também, pastor Tarcísio, certa vez entrou numa loja em Divinópolis, e entrou com toda a família. Eles iam comprar um presente para o seu filho mais novo, Tarsis. E quando ele entrou naquela loja, Tarsis saiu correndo, né? Saiu correndo. E, como pai, o pastor Tarcísio não tirou os olhos dele. E teve um momento que Tarsis percebeu que não estava mais perto do pai, da mãe e da irmã. E o que aconteceu com uma criança? O que está acontecendo? Onde é que está? Onde está? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Só que o pastor Tarcísio diz que nunca tirou os olhos de Tarsis. E quando Tarsis viu que ele estava na porta esperando ele abriu os braços, saiu correndo e deu um abraço no pai. Meus amados irmãos, o Deus de toda consolação não tira os olhos de nós. Não tira. Sabe? Esse Deus de toda consolação é aquele que traz nossas vidas para perto e diz: vai meu filho, eu não tiro os olhos de você. Louvado seja Deus por isso. Amados, podemos exaltar ao Senhor, porque Ele firma os nossos passos e também nos enche de esperança. Mas é muito interessante o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, dizer o seguinte no verso 4. Esse Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação. E a palavra tribulação aqui é ter um peso insuportável sobre os ombros. É alguém que está carregando um peso além daquilo que consegue. Paulo está dizendo: este Deus, o Deus de toda consolação, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos consola em toda a nossa tribulação, com um propósito. Veja, para que possamos consolar aqueles que estiverem em alguma tribulação. Com o quê? Com a consolação que nós mesmos recebemos e somos consolados por Deus. Nós somos chamados pelo Deus de toda consolação. Quando consolados por Ele, consolarmos aqueles que estiverem passando por aquilo que nós já passamos. Veja, Paulo revela uma experiência de consolação extremamente presente. Veja quando Paulo diz no verso 4, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, em tudo aquilo que parece ser um peso sobre os nossos ombros. Ele nos consola, é um consolo presente que não abandona, e a figura que veio à minha mente é um consolo que nos persegue. Uma consolação que vem atrás de nós e nos agarra nos piores momentos da nossa vida. E qual é o propósito desta consolação? Meus amados irmãos, nada no povo de Deus é para que seja guardado em nós. Nós recebemos e compartilhamos. Essa é a figura do povo de Deus. De graça vocês receberam e de graça vocês precisam dar. É o que a Escritura nos revela. Então Paulo aqui diz: Deus nos consola com um propósito, para que possamos consolar os outros. Meus amados irmãos, o sofrimento
quando nós recebemos a consolação do Senhor, faz com que nós nos aproximamos uns dos outros, faz com que a gente se una, faz com que a gente cuide uns dos outros. Veja no verso 11, quando Paulo diz: eu preciso da ajuda de vocês em oração, ajudando-nos também vós com orações por nós. Ou seja, vocês sabem como foi o meu ministério, como é meu ministério. Eu preciso da ajuda de vocês em oração. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 11, mas se somos atribulados é para a vossa consolação. Ou seja, eu estou passando por situações complexas em minha vida, situações que estão acima da minha força. Sabe por quê? Para a vossa consolação, para que vocês, quando estiverem passando pelas mesmas situações, saibam que vocês não estão passando por essas sozinhos. É isso que ele diz no verso 6, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados por Deus, também é para a vossa consolação e salvação, o qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Meus amados irmãos, quando nós somos consolados por Deus, isso, de certa forma, reverbera dentro da nossa comunidade. O sofrimento tem como um dos seus propósitos nos desvencilharmos do egoísmo de retermos as bênçãos do Senhor apenas para nós. E faz com que a gente busque uma vida em comunidade mais profunda. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esse versículo em especial, Paulo está mostrando que, sim, Deus te consola, para que você possa usufruir da consolação de Deus, mas para que você tenha condição de cuidar, amar outras pessoas, para que você possa aplicar, explicar, vivenciar todas as consolações que o Senhor tem dado a você na vida de outras pessoas. No verso 5, o apóstolo Paulo diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Paulo explica o porquê Deus permite com que passemos essas aflições, o porquê Deus permite que passemos por essas aflições, para que Ele nos console e para que nós consolamos, para que nós venhamos a consolar outras pessoas. Ele diz, no verso 5, porque as aflições de Cristo são abundantes, ou seja, quanto mais aflições nós passamos por amor a Cristo, mais consolados nós somos por Deus. Quanto mais nós passamos por aflições, mais nós experimentamos dessa bênção que é ser consolado por Deus. Pastor, amigo, foi meu professor no seminário. Ele disse o seguinte: ministério pastoral é muito difícil. Nós temos muitas lutas, mas nós temos também um consolo da parte de Deus que é inexplicável. E eu guardei isso no meu coração. E é verdade. Nos momentos mais difíceis, Deus nos consola, meus amados irmãos. E louvado seja Deus pelos sofrimentos em nossa vida e por sua consolação em nossas vidas. Por quê? Se pastor Fernando, amigo, não tivesse passado por situações, ele não poderia ter me dito aquilo que ele já enfrentou para me preparar para aquilo que viria. Ou seja, eu e você temos a condição de, por meio das nossas aflições, sermos consolados por Deus e dizer a outros: eu passei por algo semelhante. Mas da mesma forma que Deus consolou a minha vida, Ele também pode consolar a sua. Da mesma forma que Deus me livrou desta situação, Deus também, segundo a sua vontade, pode te livrar desta situação. João Calvino, comentando esse texto, disse o seguinte: Paulo não viveu para si mesmo, mas para a igreja. Viveu de tal forma que os favores concedidos por Deus a ele foram concedidos não para benefício próprio, mas para capacitá-lo a ajudar outros. Deus deu favores ao apóstolo Paulo, mas não como um fim em si mesmo, para que permanecessem, para que fossem retidos na vida do apóstolo Paulo, não. Através dos sofrimentos, decorrentes consolações, Deus estava capacitando o apóstolo Paulo para cuidar de outras pessoas. Portanto,
não despreze as suas aflições. Não despreze as suas aflições. Não despreze as adversidades. Não pense que as adversidades são um fim em si mesmo. De modo nenhum. Elas podem ser usadas para que você venha ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu compreendo ainda, meus amados irmãos, que este Deus de toda a consolação, a qual é a origem do conforto e do consolo, nos consola para consolarmos a outros, para aprendermos a confiar em seu nome enquanto o seu povo. Paulo explica as implicações do consolo do Senhor em meio às aflições. Ser filho de Deus, o filho de Deus deste Deus de toda a consolação, não é estar livre de situações que fogem ao nosso controle. Veja no versículo 7, quando diz: a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também na consolação. E Paulo vem e mostra para os crentes dizendo: meus amados, sim, nós passamos por várias aflições, a nossa esperança acerca de vós é firme, porque nós passamos por uma situação muito complexa, e a qual nós desesperamos da nossa própria vida. Veja, existem situações que fogem ao nosso controle, existem situações que fogem ao nosso controle, por que não dizer a maioria delas? E a grande questão é que Deus confronta a nossa vida com a nossa frustrada compreensão de que nós temos poder de controlar o incontrolável. Paulo está dizendo: olha, a sentença de morte estava diante de nós, e o que fazer diante da morte? A morte é incontrolável, ela vem no momento que nós não esperamos. Até quando se espera, ela pode pegar de surpresa. Então é algo incontrolável. Então Paulo aqui no versículo 9 diz: nós já tínhamos a sentença de morte. E por que Deus permite com que situações deste calibre atinjam as nossas vidas? Primeiro, para que deixemos de confiar em nós mesmos. E nós gostamos de confiar em nós mesmos. Nós achamos que temos toda a rédea da situação em nossas mãos. Mas existem situações, meus irmãos, que não dá para controlar. Existem situações que nós simplesmente nos rendemos. E a pergunta que fica é: por que nós não fazemos isso em todas as situações? Se existem situações às quais nós abaixamos as nossas mãos e abaixamos a guarda, por que nós não fazemos isso em todas as situações das nossas vidas? Paulo está dizendo, isso é para que nós confiemos as situações em nossas vidas que saem do nosso controle, para que possamos nutrir a esperança no Deus de toda consolação. Veja o que ele diz: nós precisamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. A sentença de morte estava diante de nós para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte. E muito provavelmente Paulo está se referindo aqui a essa situação a qual passou. E livra, e em quem esperamos que também nos livrará. Ou seja, nutrir a esperança em nosso coração, de que esse Deus de toda a consolação, se ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, e Ele ressuscitou, Ele livra o seu povo dos perigos de morte, e a história está aí para contar isso. E Ele também livrará o seu povo de tropeçar, e continuará livrando, como diz Judas, versículo 24. Confiemos no Senhor, meus irmãos. Algumas pessoas, alguns especialistas vão dizer que quanto mais a gente repete uma expressão, menos significado ela tem, né? Ela cai no esquecimento. A gente aprende, mas o seu verdadeiro significado fica um tanto quanto etéreo, meio abstrato, e a gente não consegue muito bem decifrar aquilo que aquela expressão está dizendo em sua profundidade. Mas quando a palavra de Deus diz para que confiemos no Senhor e não em nós, ela está querendo ressaltar o motivo de sermos crentes em Jesus.
A nossa salvação começou a partir do momento que confiamos no Senhor Jesus Cristo e deixamos de confiar em nós mesmos para a nossa salvação. Ou seja, a sua vida cristã, a minha vida cristã, a nossa vida cristã começou com confiança. A pergunta é, em que momento nós deixamos essa expressão, essa verdade, perder o significado para nós? Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. Ele livrou o seu povo e continuará livrando. Por isso, eu gostaria que você pensasse em algumas coisas. A primeira delas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa fonte de consolação. Em quem você busca conforto e consolo? Ou no que você busca conforto e consolo? Todas as tentativas e buscas de conforto e consolo naquilo que a própria realidade apresenta para nós serão frustradas, meus irmãos. Por quê? Porque simplesmente elas não conseguem segurar a própria realidade a qual estão. Então nós precisamos de alguém que está fora desta realidade, ou melhor, alguém que controla esta realidade, para que possamos ter paz, desfrutar de paz. Segundo lugar, não despreze as suas aflições. Gostaria de enfatizar isso. Elas podem ser usadas por Deus para edificação da vida de alguém. Aquilo que você passa na vida pode ser usado por Deus para que a salvação seja ou chegue à vida de outra pessoa. Eu gostaria de finalizar dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse, escrevendo ao Timóteo na sua segunda carta. Deus nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todas as misericórdias, o Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós temos o suficiente, ó Deus, para estarmos em paz. Em Cristo Jesus nós temos o suficiente para descansarmos. Obrigado, Senhor, pelas aflições que vieram sobre as nossas vidas. Essas que nos melhoraram o caráter, que nos fizeram crentes mais robustos, mas também que foram usadas para a edificação da vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus eterno, porque em diversas vezes, através da vida, o Senhor nos mostrou que nós não estamos no controle da situação. Para que nós nos desesperássemos? Não. Mas para que nós confiássemos verdadeiramente no Senhor. Exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Glorificado seja o Teu nome por Tua santa e preciosa, bendita, inerrante, infalível palavra. Obrigado porque os nossos corações são cheios, foram preenchidos e continuará sendo, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por Tua presença. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.